de hoje, que possamos estar atentos, mais uma vez, à Palavra de Deus, ao que o Teu Santo Espírito quer estar revelando, está nos ensinando e nos dando discernimento para essa palavra. Vamos orar? Pai, está aqui o Teu servo, ao qual o Senhor, Deus, já tem dado a Tua palavra ao seu coração. O Senhor, Deus, tem mesmo, Pai, muito mais a nos trazer, a revelar, Pai, as nossas vidas. E aqui sejamos como esta terra fértil, Pai, para recebermos esta semente e fazê-la, Senhor, em nome de Jesus, germinar e frutificar para a glória do Teu nome. Repreende, Pai, toda ação do mal, todo espírito, Senhor, que tentar trazer distração, esteja sendo agora anulado pelo poder do nome de Jesus. Estamos sedentos, ó Pai, famintos, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom, igreja do Senhor. Amém. Todos felizes com Jesus. Amém. Jesus feliz conosco. Foi muito convincente, mas clamamos pela misericórdia do Senhor. É causa de nós sermos consumidos, não é verdade? Mas, como está dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo à igreja de Corinto, e hoje nós vamos estar falando no capítulo 12 um pouco sobre os dons do Espírito Santo. O capítulo 12, na verdade, ele é uma introdução acerca dos dons espirituais. Na verdade, Paulo começa narrando ele no capítulo 12 e vai concluindo, vai detalhando até o capítulo 14. Mas hoje nós vamos tentar passarmos e aprendermos alguma coisa dentro do capítulo 12. Então, 1 Coríntios 12, versículo 1, vamos ler até... Pode ficar sentado à vontade, estamos na casa do Pai. Capítulo 12, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabais que, quando ereis pagão, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraído para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Em outras versões diz, anátema. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diversos tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento e ciências. Algumas traduções também colocam como ciências. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura. A outro, poder para operar milagres. Acho que não sabe. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas as ações, e Ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme Ele deseja. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. No versículo 31 ele diz: buscai com zelo os melhores dons. Na versão
da NVI, esse versículo 31, ele fala da seguinte maneira: entretanto, buscai com dedicação os melhores dons. A excelência do amor posso agora mostrar a vós um caminho ainda mais excelente. Na verdade, esse versículo 31 é uma ponte que Paulo, assim, colocou para entrar no versículo 13, que dá continuidade acerca dos dons espirituais, como disse, que vai até o capítulo 14. Mas nós não vamos falar tudo isso, só vamos dar uma introdução a respeito dos dons espirituais. E aqui nós vimos que existem vários dons ao qual o Espírito Santo distribui a cada um de nós. Na verdade, quando somos batizados, quando aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo. Porém, existem algumas linhas e existem algumas, algumas afirmações e evidências que nós cristãos só somos batizados, que a evidência não é quando falamos em línguas. É uma evidência mais clara e mais visível a cada um de nós. Mas, porém, como eu disse, nós fomos batizados e recebemos o Espírito Santo, porque assim o Senhor nos prometeu e nos concedeu. Ele iria, como o pastor acabou de falar, ele iria com o Pai preparar a nossa morada. Eu tenho um quarto especial ali. Brincadeira, para todos nós. Mas ele prometeu deixar o Consolador. Então nós temos o Espírito Santo. Porém, Paulo, ele fala que nós devemos buscar os dons espirituais. Mas vamos lá para sabermos um pouco a respeito, antes de entrarmos em cada dom, que não vai ser, no caso, hoje vai ser a oportunidade, com a outra, o pastor, que vai estar, enfim, trazendo os próximos estudos. Mas nós vamos estar dando uma base, e aquilo que o Espírito Santo colocou, ministrou no meu coração, aquilo que eu vim buscando em cima daquilo que é realmente o que Paulo vem dizendo. E ele fala que os dons espirituais são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos cristãos, visando a edificação da igreja e impactar o mundo ao seu redor, não para exaltação pessoal. Então ele deixa bem claro, os dons espirituais, ele não é para me exaltar, não é para você se exaltar, não é para você trazer benefício só para você. O intuito e o propósito é que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha a manifestação dos dons espirituais na sua vida, mas para você abençoar aqueles que estão ao seu redor. E eles são mencionados ao longo da Bíblia e desempenham um papel fundamental na vida do crente, e eles chamam um crente pentecostais, ao qual nós fazemos parte dessa linhagem pentecostal, porque existem aqueles cristãos mais tradicionais, que são os batistas, são aqueles que eles acreditam, mas não buscam o batismo com os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo, como assim dizendo. E proporcionando na vida do crente pentecostal, proporcionando direção, revelação, poder e expressão espiritual. Os dons espirituais, o dom do Espírito Santo são habilidades e capacidades especiais que são concedidas pelo próprio Espírito Santo. Como Paulo já veio dizendo lá, quando nós vemos que o Espírito Santo é que concede a cada dom, a cada um de nós. E ele dá a cada um de nós conforme a sua vontade, conforme a necessidade que ele vê que o ambiente onde vivemos, onde estamos, necessita que você seja usado com aquele determinado dom. Pode ser que, a maioria das vezes, como eu falei, nós sabemos a convicção que nós somos batizados porque falamos em língua.
Mas existe mais, além dos dons de língua, existe, como nós lemos, mais 9 dons que está disponível para mim e para você. Mas que basta nós buscarmos esse dom. E eles são presentes espiritual, são presentes dados aos crentes, como um sinal do amor de Deus em meio de edificação mútua na comunidade da fé. E como eu vinha dizendo, ele é nos concedido para que nós venhamos edificar não a nós mesmos, mas também o todo o corpo de Cristo, toda a igreja de Cristo. E a origem desses dons remonta às páginas da Bíblia, onde encontramos referências de diversos dons espirituais, concedidos a indivíduos e à igreja primitiva. Desde então, esses dons têm sido uma parte vital na vida cristã, especialmente dentro do movimento, como a gente diz, pentecostal. E eles têm o propósito de capacitar os crentes, nós, para o serviço, para fortalecer a comunhão com Deus e testemunhar o poder do Evangelho. Os dons espirituais, ele tem sido uma parte, como eu disse, essencial na vida de cristã e nos tempos bíblicos. Para entendermos, e para que possamos entender melhor acerca dos dons, para podermos entender acerca dos dons, nós devemos também entender e buscarmos a origem do dom, da palavra dom. E eu fui ali buscando e pesquisando, e a etimologia da palavra dom, a etimologia é o estudo da origem, da história e a evolução da palavra. Então, da palavra dom. A palavra dom tem sua origem do termo grego, charisma, que deriva de charis, que significa graça. Portanto, os dons do Espírito Santo são, em essência, expressões da graça divina concedido a nós. Jesus, quando ele subiu, como havíamos falado, ele deixou o Consolador. E esse Consolador, ele tem a, vamos botar assim, a incumbência de nos fortalecer. Ele teve essa missão de nos fortalecer, de nos capacitar, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos deu e nos concede os dons. Quando olhamos para as referências bíblicas, encontramos diversas passagens que abordam os dons espirituais, a sua origem divina. E o apóstolo Paulo, em sua epístola, descreve detalhadamente os dons, e com eles são concedidos pela graça de Deus. Como vemos lá em Coríntios 1, 12, 4, Paulo afirma que, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é um só, é o mesmo. Todos estão entendendo? Amém. Estou correndo muito? Não. Está ficando claro? Tá. Ao compreendermos a origem dos dons e mergulhamos na história dos personagens bíblicos, agraciados por esses dons, por eles, somos incentivados a buscar uma experiência genuína destes dons em nossas vidas. Assim como os crentes, como os nossos irmãos do passado, foram fortalecidos pelos dons do Espírito Santo, também podemos buscar esse dom para cumprir o chamado de Deus em nossa geração. Aqui ele fala a respeito dos personagens, aqui ele fala a respeito dos nossos irmãos do passado que foram agraciados com esses dons. Nós sabemos que o derramamento do Espírito Santo sobre a vida do cristão, ele veio a partir do Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos. A partir dali que foi iniciada a igreja primitiva. Mas, porém, o Antigo Testamento também fala a respeito desses dons do Espírito Santo.
como foi citado no início, Isaías ele foi um profeta. Então ele recebia a revelação de Deus. É um dom, o dom de profecia, que também é um ministério profético, que faz parte dos dons do Espírito Santo. Não nessa linha dos nobres dons, mas faz parte dos dons de serviço. O dom do Espírito Santo, esses dons que a gente está falando, que Paulo tem narrado para nós, são dons de capacitação. Porém, existem mais 5 dons que nós vamos estar aprendendo, que Paulo vem descrevendo na sua carta, os dons de serviço, que são os dons ministeriais, que são apóstolos, mestres, profetas e evangelistas. Se eu não me falo a memória, só isso. Se não for, o pastor da vai corrigir. Mas a pastora e pastor. Mas vamos voltando para a nossa lição, que essa já é mais para frente. Então o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são diversos e abrangem diversas áreas de atuação na nossa vida como cristão. E Paulo vem demonstrando a cada um, e a palavra vai nos mostrando depois detalhadamente, ele vem mostrando a cada um desses dons. Como nós vimos, ele tem o dom de línguas, tem o dom de profecia, temos os dons de cura, temos o dom da fé. Interessante que quando falamos do dom da fé, e nós podemos falar assim, mas eu tenho fé. Jesus, fui batizado e creio no Senhor Jesus pela fé. Sim, todos nós temos fé. Mas essa fé dos dons espirituais é uma fé sobrenatural. Não é uma fé, como posso dizer, normal para cada um de nós. Porque nós vivemos, a palavra diz que nós vivemos pela fé. Então essa é uma fé que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. E essa fé que Paulo vem falando, que está inclusa na lista dos dons espirituais, é fé sobrenatural. E eu vi colocando aqui para que nós possamos, que às vezes nós ouvimos e vemos falar a respeito do tal irmão ou tal pregador, ele tem um dom de revelação. A Bíblia ela não fala, não tem citado exatamente o dom de revelação. Porém, para que possamos entender um pouco a respeito de cada dom, foram distribuídos em 3 grupos de classificação desses dons. Então, que possamos entender. O primeiro grupo, que ouvimos falar e conhecemos, que é o dom de revelação. Os dons de revelação são aqueles que envolvem a manifestação do conhecimento e da sabedoria divina. E nesses dons estão inclusos o dom da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento divino a situações específicas. O segundo é o dom da palavra de conhecimento, ou a de ciências. É a revelação de fatos ocultos pelo Espírito Santo. E o terceiro desse grupo do dom de revelação é o dom de discernimento de espírito. Capacidade de distinguir entre o Espírito de Deus, o espírito humano e o espírito demoníaco. Para quem tem acompanhado as ministrações na segunda-feira do nosso pastor Evaldo, que tem entrado na questão da batalha espiritual, ele tem enfatizado muito a busca do discernimento de espírito. Mas isso não seria necessário somente a gente buscar porque ele está falando, mas é uma coisa que nós precisamos nos nossos dias a dia. Para que nós possamos discernir, como aqui fala, ele te dá a capacidade de você discernir o
os espíritos humanos, o espírito de Deus, o espírito humano e o espírito demoníaco. Porque muitas das vezes os espíritos demoníacos estão atuando ao nosso redor e nós podemos até achar que é o espírito de Deus. Ah, mas isso não pode? Pode. A palavra diz que Lúcifer, que Satanás, para enganar os santos, ele se disfarçaria em anjo de luz. Não espante-se, porque Satanás, o diabo, ele é astuto. Ele foi criado por Deus. Apenas por causa do orgulho de querer ser maior do que Deus, ele perdeu, vamos dizer, a oportunidade de permanecer ao lado do Rei dos Reis, que estariam o adorando. Mas ele também fala em língua. Se nós não tivermos discernimento, nós vamos achar que é Deus, que a pessoa está falando em línguas dos dons espirituais. Mas enfim, como eu falei, esses dons, essas explicações mais detalhadas, vai vir ao decorrer do estudo. Então, estamos aqui somente dando uma introdução a respeito de cada dom para que nós possamos entender e assim quando viermos a saber a cada dom, nós sabemos as classificações, o grupo, o que é e por que não é. E o segundo grupo é o dom de poder. O dom de poder também, ele agrupa 3 tipos de dons espirituais. Esses dons de poder, eles estão relacionados à manifestação do poder sobrenatural de Deus na vida dos crentes. E ele inclui a fé, como eu falei, é uma fé especial e sobrenatural para crer em milagres. Existem os dons de cura. E é interessante que aqui, dons está no plural. Então, existem vários tipos de dons de cura, vários tipos de manifestação de cura. Os dons de cura é a capacidade divina de restaurar a saúde física e espiritual. E temos a operação de milagres. Operações de milagres é intervenções que transcendem as leis naturais. Um exemplo bem clássico e claro para que nós possamos entender e sabermos a diferenciação é acerca dos milagres de Jesus. Jesus, quando ele curou, quando a mulher do fluxo de sangue e outros milagres que ele fez de cura física de doença, era um tipo de cura. Era um tipo de expressão do poder de Deus. Porém, a cura física, ele estava ali atuando no dom de cura. E o dom de milagres também estava na vida de Jesus. Jesus foi um homem carnal igual a nós, porque ele se desfez, ele deixou de ser Deus para se tornar homem natural como eu e você. E ele tinha ele teve esse privilégio de ter a manifestação de todos os 9 dons na vida dele. Mas isso também não impede que nós também possamos ter. Só que tem um preço a ser pago. Então vamos lá, para que possamos dar continuidade, e eu só colocar um pouco para vocês a respeito da questão do dom. Então eu vi que o dom de cura, ele fala sobre saúde física e espiritual. Então Jesus, quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, foi o dom de cura atuando na vida dele. E nessa caminhada que ele curou, que a mulher tocou nele e foi curando, ele estava indo para a casa de Jairo, certo? Para a filha dele, até então, também estava enferma. Mas ao decorrer da caminhada, houve a notícia de que a filha dele estava morta.
E aí, essa operação já vai para o dons de milagres, de operações de maravilhas. E outras traduções assim diz. E aí é o sobrenatural. Está acima das leis naturais. Então, dons de cura, eles curam aquilo que, vamos botar assim bem claro, que para o homem é possível fazer. Operações de milagres é sobrenatural. É somente com os dons, a atuação dos dons do Espírito Santo em nossa vida. A transformação do peixe foi operação de milagres, foi sobrenatural. A água e vinho foi a outra operação de milagre. Ah, mas só Jesus curou? Não, só Jesus que tinha esse dom. Não, Paulo também, Pedro também, Paulo, mas Pedro também foi evidente. Lembra-se quando ele passava pela porta formosa, ali estava um homem já que era paralítico há muito tempo. E quando ele chegou e passou, ele falou para o homem: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E falou para ele: levante e ande, em nome de Jesus. Foi a manifestação do dom de milagre. Mas o terceiro grupo, e é o grupo de expressão, ou é o grupo da fala. Os dons de expressão ou de fala estão relacionados à comunicação espiritual e ao fortalecimento da comunidade da fé. Está incluso variedade de línguas, a capacidade de falar em línguas desconhecidas, humanas ou angelicais. Eu não vou me aprofundar, mas só vou dar um exemplo de experiência a respeito dos dons de línguas. Aqui fala sobre línguas desconhecidas, mas fala sobre línguas humanas e angelicais. A língua humana, quando fala, se vocês se lembram lá em Atos dos Apóstolos, no derramamento do Espírito Santo, a palavra diz que Lucas, ao escrever, ele narrou que no dia de Pentecostes, quando todos estavam falando língua, eles falaram que uns entendiam a língua do outro. Por quê? Porque eles estavam falando a língua nativa, como nós estamos falando português, e eles estavam falando. Porém, vamos botar para o nosso dia, é como se o irmão pastor Gênesis fosse lá para os Estados Unidos, pregar nos Estados Unidos, mas ele não sabe falar inglês. Porém, no alto da pregação, no alto das manifestações do Espírito Santo, ele começa a falar em línguas, mas ele não está falando em línguas angelicais, ele está falando no inglês fluente, sem ele perceber. Para ele está falando em língua angelical. Para ele está falando numa língua que ele não conhece, ele não sabe inglês, ele não entende nada de inglês. Então eu estou falando em língua do Espírito Santo, mas porém as pessoas que estão ali na nave, como vocês aqui estão entendendo tudo que ele está falando. Então essa é um tipo de variedade de língua, porém é uma língua humana. A língua angelical é aquela língua que nem eu, nem você não entendemos. Que Paulo diz que é para edificação de si próprio. Quando há, que aqui fala a respeito da interpretação de língua, que é a capacidade de traduzir mensagens dadas em línguas. Ela quando há tradução, ela é para edificação da igreja. E é essencial. Paulo chama muito a atenção a respeito, Pedro também fala nas suas cartas a respeito do orar em espírito. Orar em espírito não é você estar ali somente orando num pensamento. É você estar falando, orando em língua. Ah, mas é possível? É possível. Paulo fala que a maioria do tempo ele orava em espírito, a maioria do tempo ele estava orando em línguas.
E existe o dom de profecia. O dom de profecia, vamos colocar assim, é o dom que junta a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Porém, o dom de profecia é a transmissão de mensagem divina para edificar, exortar ou consolar. Mas por que é a junção? Isso é um parecer, uma colocação que a Bíblia não fala a respeito disso. Mas é uma forma da gente entender um pouco mais claro essas colocações dos dons espirituais e a respeito da edificação tanto da igreja como nós mesmos. Quando nós estamos orando em línguas, sem que haja a interpretação, nós vamos ver também nas cartas de Paulo, e ele vem lá no capítulo 14, ele vem explicando a respeito dos dons de línguas, e ele vem dizer, a profecia ele vem para exortar. O pregador está falando muitas vezes, ele pode começar a falar em língua, mas ao mesmo tempo ele transmitir a interpretação daquela língua que ele estava falando, aquilo que o Senhor estava falando, que o Espírito Santo estava falando para o Espírito dele, estava falando para ele, e ele foi traduzir. E ele já passa a tradução, ele já passa a interpretação, ele mesmo, falando para a igreja e edificando a igreja, muitas vezes corrigindo, muitas vezes encorajando e consolando. Então, existe esses tipos, essas classificações e esses dons, os novos dons, então foram separados nesses três grupos para que nós possamos entender a dinâmica, assim posso dizer, dos dons espirituais. Porém, eu até estava vendo esses dias um debate onde tinham dois pastores. Um era sensacionista e o outro era continuismo. Isso. São correntes teológicas sobre atualidades dos dons espirituais. Então vamos lá. O que é o sensacionismo? O sensacionismo é aquele que defende que os dons espirituais extraordinários, no caso aqui coloca profecia, línguas, curas, mas também os milagres e outros dons, cessaram até a morte dos apóstolos e a conclusão do cânon. Então, os sensacionistas eles falam que hoje não tem mais a manifestação da profecia, dos dons de línguas, de cura, de operação de maravilha. E eles acreditam que esse dom, o argumento dele, é que esses dons serviam para autenticar o ministério dos apóstolos, o que já foi cumprido. Então eles falam que, pela tese deles, o argumento deles é que os dons espirituais, principalmente de línguas, profecias, curas e operações de maravilhas, foram ali para testificar, para autenticar o poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos, para capacitar eles até a criação da igreja primitiva. E eles focam muito lá em 1 Coríntios, vamos só ler um pedaço, 1 Coríntios 13, do versículo 8 e 10. O amor jamais morre, todavia os profetas deixaram de existir, as línguas cessaram, o conhecimento desaparecerá. Portanto, em parte conhecemos, em parte profetizamos. 10. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Mas nota-se que eles não chegaram à conclusão de todos esses, até esse ponto do versículo. Eles só pegaram a primeira parte que diz, lá no versículo 8,
que o amor jamais morre, todavia as profecias deixaram de existir, as línguas cessaram e o conhecimento desapareceu. Porém, a Bíblia não relata essa afirmação. Daí vem o perigo de abrirmos a palavra de Deus e lermos um versículo isolado, sem ver todo o seu contexto e tirar nossas próprias conclusões, que muitas das vezes essas conclusões vêm para nos beneficiar, para satisfazer aquilo que não me satisfaz ou aquilo que vem me confrontar. Então, muitas das vezes, nós pegamos um versículo, como a pastora falou, não, foi a Aura que falou, que você vai ser próspero, você vai ser abençoado, que você vai aceitar Jesus, você vai viver um mar de maravilhas. Porque ele pega só a parte que é favorecida para ele, não quer ser confrontado. Ele quer viver uma vida de engano. Mas se ele for mais para frente, ele vai ver que Jesus fala assim: olha, no mundo tereis bonança, alegria. Não é isso que ele fala. Ele fala que no mundo tereis aflição. Mas ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí ele fala para mim e para você: olha, tem de bom ânimo, porque vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês. E ele vai te encorajar, ele vai te fortalecer. Vocês têm os dons espirituais que vai ser manifesto na vida de vocês, que vai te capacitar. Mas continuando, então nota-se que os sensacionistas acreditam que Deus pode realizar milagres, mas que os dons de cura e milagre em si cessaram. Mas se você acredita que Deus pode fazer milagre, mas você acha que os dons não existem mais. Porém, o continuismo sustenta que todos os dons do Espírito Santo, incluindo os miraculosos, continuam disponíveis e operantes na igreja até os dias de hoje. Eles argumentam que não há base bíblica para afirmar que os dons cessaram e que Deus continua a concedê-los para a edificação da igreja. Como eu disse, a Bíblia ela não ensina explicitamente o fim desses dons e a igreja precisa do poder do Espírito Santo. A visão do continuismo é o derramamento do Espírito Santo, ele é contínuo. E os dons são ferramentas necessárias para a edificação da igreja até a volta de Cristo. Então, aquela tese do sensacionista, ela cai por terra aqui. Porque ela fala que o derramamento do Espírito Santo é contínuo. E os dons são ferramentas necessárias para a edificação da igreja até os dias de hoje. É a posição predominante em igrejas pentecostais e carismáticas. Mas vamos lá. Também existem uns pontos que eles buscam, os continuistas, eles buscam ativamente a manifestação desses dons na atualidade. Alguns teólogos sugerem um continuismo moderno, reconhecendo a ação do Espírito Santo com milagre, mas com cautela, quando as novas revelações proféticas, a posição adotada influenciam diretamente a liturgia, a busca dos dons espirituais e a interpretação de experiências sobrenaturais na igreja. Vamos voltar ali em uma das teses, uma que muitas das vezes nós questionamos, mas por que não há mais a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja? Existem dois raciocínios. Se nós voltarmos lá na Porta Formosa, nós vimos que Pedro ele falou que ele não tinha ouro e não tinha prata, mas que ele tinha
era o poder do Espírito Santo de Deus, é verdadeiro. E esses dias, buscando a pregação, e o pregador, ele falava a respeito de uma experiência que ele teve com um outro pastor amigo dele, que contou para ele que quando ele foi em Roma, chegou lá em Roma, o guia turístico falou para ele bem assim, olha, chegou de frente para o templo, para a catedral, e falou bem assim, olha, hoje nós temos ouro, temos prata. E aí esse pregador, ele virou pro guia e falou bem assim, eis a resposta, porque não temos mais a manifestação, uma das questões de não termos mais a manifestação do poder de Deus no meio da igreja. E ele perguntou, mas por quê? Aí ele falou bem assim, Pedro, quando curou um paralítico, ele falou que ele não tinha ouro e não tinha prata, mas o que ele tinha, ele declarou, levanta e anda em nome de Jesus. E hoje nós temos ouro, temos prata, temos recursos, temos a internet. Isso tudo tem, muitas das vezes, frustrado e atrapalhado a manifestação, tem trazido comodismo para dentro da igreja. Se eu estiver doente, eu vou ali no médico, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos. O médico vai passar um remédio e eu vou ficar bom. Eu vou ali na internet, pesquiso certos assuntos e eu vou ter a resposta. Então, para que o dom de sabedoria? Para que o dom de conhecimento? Mas se eu for naquela igreja, o pastor vai orar e eu vou ficar bem, eu não preciso estar buscando os dons. Então, hoje, a questão de hoje temos essa dificuldade das manifestações dos dons espirituais no meio da igreja, é porque hoje nós temos o ouro e a prata. E naquela época, como Pedro declarou, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho é o que tem dentro de mim e de você. É o poder do Espírito Santo, é você chegar para a pessoa, glória a Deus, e profetizar na vida dela. Você está curado. Glória a Deus. Levante e ande. Glória a Deus. Essas observações eu coloquei para que nós possamos entendermos que dentro da igreja podem existir esses tipos de corrente teológica, que precisamos estar atentos no que realmente a palavra de Deus nos ensina. Tais vem a importância de conhecermos a Deus e a sua palavra com intimidade. E essa intimidade só nos será possível através do Espírito Santo e com a manifestação dos dons, dos seus dons, a qual Ele mesmo atribui, conforme lemos. Cada um de nós recebe um dom espiritual de Deus, com o propósito de edificar a igreja. Quando nos fechamos e nos fazemos de nossos dons e nos desfazemos, quando nos fechamos e nos desfazemos dos nossos dons, rejeitamos aquilo que o Senhor nos deu. Um aspecto vital de nosso crescimento e desenvolvimento espiritual é descobrir e usar nossos dons espirituais, cada um de nós, os nossos dons espirituais. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no corpo de Cristo, para que o seu corpo possa ser abençoado e abençoar os outros. Então nós temos um papel, nós temos uma missão. Não é somente vir para a igreja sexta, domingo, e às vezes quando tem nos estudos nas quarta-feiras, mas é muito além disso. Realizarmos aquilo que o Senhor determinou para que nós possamos fazer. Mas quando nos orgulhamos de nossos dons e as nossas realizações, invariavelmente terminamos ferindo a nós mesmos e aos outros. De um modo ou de outro, todos nós temos dons
que, em última análise, vem de Deus. E se não reconhecermos essa verdade, teremos a tendência de assumir o crédito por nossos sucessos e de nos gabar deles diante de outras pessoas. Quando temos uma visão correta, nós mesmos damos ao Senhor o crédito pelos dons que Ele nos deu e somos gratos. Então, querido, quando nós rejeitamos o dom que Deus nos deu, quando nós deixamos de profetizar, quando nós deixamos de falar em língua, orar em línguas, quando nós deixamos de exercer os dons, até mesmo de cura, e rejeitarmos os dons que Deus nos atribuiu, nós estamos rejeitando, na verdade, a Deus. Porque de graça nós recebemos os dons. Estamos concluindo. Mas existe algumas questões que não é somente ter os dons. Vamos ler 2 versículos. Um está no capítulo, vamos estar também concluindo. Um está no capítulo 12, que nós já lemos, 12:31. Que diz, a versão King John diz: contudo buscai com zelo os melhores dons, e eu vos trarei, minha versão assim, que é a mesma mais ali, não está, mas tem um complemento aqui da minha que fala bem assim: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Essa é a versão King John. A versão NVI, ela diz assim, no mesmo versículo 12:31, diz: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. A excelência do amor posso agora mostrar a vós um caminho ainda excelente. E agora vamos lá no capítulo 13, do versículo 3. Eu vou estar lendo aqui nas versões, nas 2 versões. E aí diz assim no capítulo 13, versículo 3, diz assim: ainda que eu distribuísse todos, Paulo dizendo, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada aproveitaria. Na versão NVI diz: se eu der aos pobres tudo o que possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Uma citação que eu coloquei, Paulo ele lembrou aos cristãos de Corinto de que há algo maior que qualquer dom do Espírito Santo. Não que nós devemos invalidar os dons, é essencial, tanto para nossa edificação pessoal, como nós vimos e lemos, tanto para a edificação coletiva de todo o corpo de Cristo. Mas ele fala que o amor, se você não tiver amor, você pode ter todos os dons, de nada valerá. Ele começou mostrando-lhe que todos os seus feitos, talentos e dons espirituais não significariam nada se eles não amassem uns aos outros o amor altruísta.
é necessário o amor altruísta, é necessário para que todos os nossos exercícios espirituais valham a pena. O que é o amor altruísta? Então, como hoje nós temos os recursos, não precisa você estar ali paginando o dicionário. Então eu fui lá buscar o que significa o amor, o altruísta. Então vamos lá. O altruísta é uma pessoa que age de forma desinteressada, dedicando-se a ajudar o próximo sem esperar recompensa ou reconhecimento. Opõe-se ao egoísmo, focando no bem comum, na empatia e na filantropia. Essa atitude envolve dedicação, compaixão, frequentemente ações solidárias que visam o bem-estar coletivo. E as características de um altruísta, vamos lá, são 1, 2, 3, 4, 5. E diz, desinteresse. Uma das características é o desinteresse, ele é desinteressado. Ele age sem buscar benefício próprio. Ele é empático, a empatia é a capacidade de compreender os sentimentos alheios. Mas ele também é voluntário, é o voluntariado, propensão a ajudar e realizar boas ações. Mas também é a solidariedade. Ele tem um compromisso com a justiça social e o próximo. Ele atua também, ele é na generosidade, compartilha recursos e tempo. Mas também tem os seus benefícios e contexto. Na saúde mental, o atos altruístas pode reduzir o estresse e aumentar a felicidade do próprio indivíduo. Na sociedade, é fundamental para a harmonia coletiva, solidariedade e construção de comunidade mais justa. No ambiente corporativo, valorizando através da colaboração, empatia e trabalho em equipe. O comportamento altruísta é muitas vezes considerado uma virtude moral, encontrando raízes em várias tradições filosóficas e religiosas. Às vezes estamos tão convictos de que somos tão autossuficientes naquilo que fazemos ou sabemos que esquecemos de onde saímos, de onde Deus nos tirou por intermédio do seu único Filho, Jesus Cristo. Posso colocar em pé? Vamos estar concluindo. Espero que até aqui eu pude transmitir e passar para os irmãos a introdução do estudo de Paulo acerca dos dons espirituais. Mas também nós vimos que lá no início, no versículo 2, 1 e 2 do capítulo 12, ele fala assim: ora, acerca dos dons espirituais, irmão, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quanto gentios foste levados aos ídolos mudos, assim como foste conduzido. Ele lembra aos membros da igreja de Corinto que, embora eles fossem muitos favorecidos com os dons espirituais, eles não pareciam saber como usá-los. Paulo aponta para eles, neste capítulo, quão ignorantes eles eram em relação aos próprios dons que possuíam. Eles não sabiam como colocá-los em uso apropriado no serviço de Deus. Portanto, o apóstolo lembra a esses irmãos de Corinto, exaltados pelos dons
que apesar de um pouco antes, eles eram pagãos, levados pela falsidade e superstição, e que adoravam ídolos mortos, não tinham, portanto, nada do que se vangloriar. É provável que se também olharmos, isto é para mim e para você, e é provável que se também olharmos de volta para o buraco do poço de onde fomos retirados, não encontremos mais oportunidade de nos vangloriar do que eles. Então, se nós pararmos e olharmos lá para trás, da onde o Senhor nos resgatou, será que nós vamos encontrar alguma oportunidade para dizer: eu sou, como a gente fala, eu sou o cara? Nós possamos, diante de tudo isso que foi colocado, de muito mais que o Senhor tem ministrado e vai estar ministrando nos nossos corações, nós precisamos nos colocar realmente à disposição e analisarmos como está a nossa vida. Será que realmente nós estamos valorizando os dons gratuitos? O Ministério de Louvor também pode já assumir aqui para dependendo do horário, mas que nós possamos analisar e buscarmos, como Paulo falou, busque os melhores dons. Se nós formos colocar qual o melhor dom, o melhor dom, tirando o amor, como foi aqui citado, o melhor dom que nós possamos buscar, são todos. Mas se podemos colocar que se há o melhor, nós possamos ir lá no grupo de expressão. E no grupo, vamos botar o grupo de expressão, que é o dom de profecia, e o dom de línguas. O dom de língua você vai estar se edificando, você vai estar falando você e Deus. Às vezes uma frase que você fala em língua significou talvez 1 hora de oração você falando na sua língua nativa para Deus, embora você não esteja entendendo, mas Deus está entendendo. Quando a palavra diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é esse tipo de oração em língua. Que nós possamos buscar, e o de profecia, porque você não vai estar edificando só você mesmo, você vai estar edificando todo o corpo de Cristo, porque esse é o propósito, esse é o desejo de que Deus nos resgatou, nos capacitou, que nos comissionou. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra. A minha missão, aí sim, quando o Senhor Jesus voltar e buscar a tua igreja, aí poderão dizer: cessou os dons espirituais. Que a palavra diz que quando o Senhor levar a sua igreja, aqueles que infelizmente não aceitaram, não estavam dignos, não estavam diante do Senhor, não terá mais a presença do Espírito Santo. Pai querido, que a tua palavra possa germinar, Senhor, em nossos corações, que o desejo ardente de buscarmos, Senhor, a intimidade com o Senhor através do teu Espírito Santo em nós aqui, através dos seus dons, Pai, espirituais, a qual o próprio Espírito Santo entrega para cada um de nós, que venha ser manifesto na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que ouviram ou estarão ouvindo também a transmissão, Senhor, deste ensinamento, mas que estarão também aqui presentes,
Senhor, possa ser manifesta na vida de cada um de nós. Que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Porque sabemos, Pai, que sem Ti, sem Teu Espírito Santo, sem os Seus dons, nada seremos. E não seremos capazes de exercer, Pai, o nosso chamado, a qual o Senhor também nos chamou e nos capacita. Pai, obrigado pela oportunidade de estar aprendendo junto com meus irmãos acerca dos Seus dons, acerca das Tuas palavras. Eu te louvo, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Aleluia, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Nosso Deus é merecedor de todo o nosso louvor, honra e glória. A palavra do Senhor é transformadora. Quem que crê que a palavra do Senhor é transformadora? Agora a pergunta é: o quanto a palavra de Deus tem transformado a sua vida? Joel, quando trouxe a profecia, o Senhor usou para trazer essa profecia, e acontecerá que depois disso derramarei sobre toda a carne o Espírito Santo. Irmãos, a profecia que foi dita depois de mais ou menos 600 a 700 anos, essa profecia foi cumprida e o Espírito Santo foi derramado. E nós temos hoje o privilégio de termos a presença do Espírito Santo em nós. Agora, o quanto temos buscado dessa presença, o quanto temos buscado desses dons, os quais a própria palavra menciona, e a classificação exata desses dons e a operação desses dons ao meio da igreja. Quando nós falamos isso, irmãos, e falamos que a palavra de Deus é transformadora, muitos ainda vivem uma era que nós temos hoje, o que nós chamamos de fast food. Creio que todos já conhecem esse termo, né? Fast food, comida rápida. O mundo hoje sofre, o mundo hoje não tem a presença do Espírito Santo, porque busca fast food, porque busca o enchimento somente do corpo, busca alimento somente físico, mas não busca o espiritual. Este sim que faz diferença. Então o Senhor, irmãos, está nos alertando também a igreja de hoje a que busquemos os melhores dons. Busque o melhor dom,
busque estar sendo este servo do Senhor e que esse dom seja mesmo para edificar o corpo de Cristo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor. Irmãos, continuemos buscando ao Senhor. Esse final de semana, eu creio que muitos já viram as mensagens do grupo, onde teremos amanhã à noite, estaremos indo ao monte. Então, os homens, varões, valorosos que estão vindo com a gente, vamos novamente. As mulheres que quiserem ir também estão convidadas a estarem conosco no monte. Possamos estar lá buscando também, irmãos, esse Espírito Santo em nós. Nós queremos mesmo ardentemente ver os sinais do Senhor, as maravilhas e o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Esses domingo retrasado, nós estávamos falando sobre isso, de que quando nós fomos chamados para trazer a palavra do Senhor e trazer o Evangelho, quando nós fazemos somente por palavra, às vezes fica limitado. Agora, quando nós fazemos através do poder de Deus, através do Espírito Santo, isso traz uma diferença gigante. A igreja precisa estar sendo operosa através dos dons, da manifestação do sobrenatural do Senhor. Busque isso, irmão. Então, amanhã, você tem esse privilégio de buscar pessoalmente, buscar o enchimento do Espírito Santo para a sua vida, para que você seja instrumento nas mãos do Senhor ainda mais. Amém? No domingo à tarde, nós teremos então, domingo de manhã, teremos aqui também uma consagração, estaremos orando, depois um tempo juntos de comunhão, num pequeno almoço, e à tarde, culto de Santa Ceia, e também estaremos celebrando a Páscoa, relembrando aquilo que o Senhor nos deu através do seu Filho, para o resgate nosso, a passagem, de nós, seres humanos, da morte eterna, que estávamos fadados a isso, a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, possamos continuar firmes nessa caminhada, entendendo, nosso Deus é conosco. Amém? Mais algum aviso? Amém, queridos. Vamos ter só uns minutinhos de oração pelas ex-sogra do irmão Douglas, Ele teve que sair porque ela passou mal e ele pediu que nós estivéssemos orando. Isso que foi ministrado hoje, nós continuamos crendo que o Senhor continua derramando dons de cura, tudo que Ele tem para nós está disponível. Basta nós buscarmos. Amém? Vamos orar por eles e aí nós encerramos. Amém? Pai querido, nessa hora nós queremos colocar a vida da tua serva diante do teu altar. Pai, nós queremos declarar, Senhor, saúde sobre ela. Nós queremos declarar, Senhor, felicidade, Senhor, cura sobre a vida da tua vida. Pai, nós queremos que o Senhor pode tocar